todos. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Nossos corações se alegram porque o Senhor já havia preparado cada detalhe deste dia, antes mesmo de nós vivermos. No Éden, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele percebeu a necessidade de alguém para caminhar junto, para somar e edificar. Sim, é melhor serem dois do que um, pois se um cair, o outro o ajuda a levantar. Assim como Jesus transformou a água em vinho, pedimos que Ele transforme este ambiente em um lugar de Sua presença. Que este espaço se torne uma atmosfera celestial, onde possamos sentir o Seu toque. Sem Ele, nada do que acontecer aqui terá valor. Queridos amigos, mantenham seus corações sensíveis. Jesus já está aqui e esta união tem a bênção dele. Amanda e Guilherme escolheram cada um de vocês com carinho para testemunhar o que Jesus tem feito em suas vidas. Esta celebração é fruto do cuidado e da fidelidade do Senhor. E a partir de hoje, Ele continuará sendo o alicerce deste casamento, o cordão de 3 dobras. Jesus, Guilherme e Amanda. Deixem seus corações vibrarem. Faz parte de viver o milagre do que está acontecendo. Obrigada por vocês estarem aqui. Aproveitem cada detalhe desta cerimônia, pois hoje vocês serão testemunhas de um dos mais belos presentes de Deus, o casamento e o início de uma escolha para toda a vida. Guilherme e Amanda. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver.
chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui nesse lugar e nós louvamos a Deus por esse momento todo especial. Nós vamos orar pedindo a direção do Senhor sobre esse momento e nós agradecemos ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Nós vamos falar com o Eterno nessa oportunidade. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, na vida do Guilherme e da Amanda, Deus. Toma nas tuas mãos, Deus, essa decisão de oficializar, Deus, essa união, e que a graça e a misericórdia do Senhor nos acompanhem durante toda essa jornada, Pai, me dando sabedoria e graça nessa caminhada. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te adoramos nessa hora, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos sentar, né? É um momento todo especial. O casamento, ele é um estado honroso, e que Deus se alegra muito por isso. É também um testemunho público do projeto de Deus. E nós louvamos ao Senhor sempre que a gente pode estar presente na cerimônia de casamento. E é uma festa, uma alegria, é um momento, parece que mágico, e move o nosso coração. E como é um estado honroso, foi estabelecido por Deus e santificado pela presença do Espírito Santo do Senhor. Lá nas bodas de Caná da Galileia, na Sagrada Escritura, dizem que é digno de honra entre todos o casamento. E o consagram como símbolo da união mística entre Cristo e a Igreja. Por isso que o casamento é sempre esse momento todo especial. E ele deve ser contraído com reverência, temor e tremor diante de Deus, porque é um passo sério que nós assumimos um com o outro diante de Deus. O casamento foi ordenado para dar continuidade às Sagradas Escrituras sobre a família. A família é a nossa primeira igreja, é o primeiro projeto que Deus tem para nós, e ele, por mais que a sociedade atual tente diminuí-la ou atrapalhar, de verdade eles não vão conseguir. E a palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos. Por isso, esse é um momento todo especial. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, está em 1 Coríntios 13, de 1 a 10, que diz assim, você pode abrir o seu livro, o seu smartphone e acompanhar essa leitura. Diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não produz não procura os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, que quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Que a palavra de Deus, ela possa ser o nosso guia, o nosso elemento direcionador nessa hora. Não vou me prolongar, mas eu gostaria de comentar um pouco sobre esse texto e dar aqui um tema para essa pequena reflexão. É que a arma mais poderosa para um casamento é o amor. O texto lido, ele tem uma tradução, a Bíblia fala de alguns tipos de amor, né? Tem o amor filhos, que é o amor de pai para filho, o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, e o amor agape, o agapau, que é esse amor que é descrito aqui na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento. É o amor que é o amor de Deus. É o amor que ama o inimigo, é o amor que está acima de todas as questões. Há muitos casamentos que eles se desgastam não por falta de inteligência, não por falta de dinheiro, não por falta de afinidade, mas por falta da arma mais poderosa que a gente pode perceber. É o amor bíblico, é o amor de Deus. Porque isso é quem vai nos ajustar para ajustar o amor de pai para filho, o amor do homem para mulher. Precisa estar embasado nesse amor bíblico, o amor agape, o agapau, que é um amor que ama o inimigo, é um amor que é o próprio amor de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele mostra que nenhum dom, nenhuma capacidade, nenhuma fala, nenhum esforço substitui o amor. Por isso, um casamento precisa ter o amor. E acima de tudo, o amor de Deus. Para que cada casal possa de verdade formatar a sua união para vencer todas as adversidades. Casamento não é um contrato que não tem problemas. Todo casal vai enfrentar problemas. Mas quando o amor de verdade ele entra no casamento, tudo muda, porque a gente passa a ter uma perspectiva não humana, mas divina. O amor é mais poderoso que qualquer habilidade. Do verso 1 ao verso 3 nós vamos perceber isso. E Paulo diz que alguém pode falar a língua dos anjos e dos homens. O homem pode ter profecia, conhecimento, fé para mover os montes. Pode dar os bens aos pobres e entregar o corpo para ser sacrificado. Mas se não tiver amor, nada disso importa. Quando a gente olha para o casamento, também nós podemos aplicar isso ao casamento. No lar, isso significa, não adianta ter uma boa comunicação, que é um dos aspectos do casamento, é ter uma boa comunicação. Se não houver amor, também isso não vai adiantar. Não adianta fazer grandes sacrifícios um pelo outro, se o coração está frio. Não adianta a pessoa ser boa na igreja, ou ter funções, ou fazer as coisas somente para que os outros vejam. Se dentro da casa há dureza, não adianta ganhar a discussão. E às vezes até a gente vence na discussão, a gente até sai vencedor. Mas quando não há amor, a gente acaba perdendo. Porque o amor de Deus, o amor agape, é o amor que precisa perdurar sobre a nossa vida. Se você está perdendo o coração do seu cônjuge, Paulo está dizendo, o amor não é sentimento, o amor é valor que dá sentido a tudo. E às vezes muitos casamentos se desgastam por causa da falta do amor. E o amor ele precisa ser nutrido. O amor não é, a gente vê muito por aí da questão do cupido, né, que alguém vai flechar o outro e eles vão viver felizes para sempre. O amor é uma construção que nós precisamos alimentar com a comunicação, com gestos, com atitudes. E tem um autor que fala sobre as linguagens do amor. E a gente precisa descobrir qual é a linguagem que a gente vai poder abençoar, que é mais ressaltado na vida um do outro. E é por isso que a gente precisa entender, acima de tudo, o amor de Deus, e nós vamos ter essa capacidade de refletir sobre o sentimento que algum tem. Às vezes tem pessoas que se derretem por uma simples flor que alguém leva. Outros são por presente, outros por toque, outros por palavra de afirmação. Então, cada um tem um jeito de entender melhor esse entendimento do amor. Mas o amor de Deus, ele está acima de todos esses outros.
E sem o amor, até a virtude vira barulho, como um sino que retinha, diz Paulo quando ele trata sobre esse texto. A arma mais poderosa para ajustar um casamento não é a força, o argumento ou a razão, mas é o amor. Guilherme e Amanda, e a cada dia vocês possam buscar no amor de Deus para poderem vencer as adversidades, os problemas, as lutas, que são muitas e não são poucas. Outra coisa é que o amor transforma o clima do lar. O amor, ele tem essa capacidade de mudar o clima do lar. Paulo agora ele descreve o amor como ações práticas. O casamento é o laboratório perfeito onde esse texto ganha vida. Ele diz: o amor é paciente. No verso 4, o casamento não é para apressados. É preciso dar tempo para o outro crescer. A outra parte diz: o amor é bondoso. Bondade diária cura feridas do passado. Não arde em ciúmes. O amor não vive em comparação, competição, vigilância constante. Ele precisa ser maturado dentro dessa relação. Não se orgulha, não se ensoberbece. O orgulho é inimigo da reconciliação. Quem ama, cede, ouve e reconhece. E são atitudes que a gente precisa ter dentro do casamento, para a gente ir vencendo um dia de cada vez, para a gente ir tendo uma vida a dois mais ajustada. E vai na sequência e diz: o amor não se porta inconvenientemente, não humilha, não fere com palavras, não age com grosseria. O amor não busca seus próprios interesses. É por isso que um casamento precisa de verdade estar pautado na palavra de Deus, para que esse amor, que não é o amor da química do homem ou mulher, do amor eros, mas é o amor de Deus, é o amor que cede, é o amor que ajuda o outro na caminhada. Eu ouvi um pastor lá em São Paulo uma vez, ele disse que quando ele completou 18 anos, ele guardava um negócio no coração dele, porque sempre a esposa fazia o prato dele e colocava a parte do talo do alface para ele. E ele disse que nunca gostou, mas nunca teve coragem de dizer para ela. E quando estava com 18 anos, lá teve aniversário de 18 anos, aí ele não aguentou mais, estourou e brigou com ela, disse que não aguentava mais que ela colocava o talo do alface para ele comer e fez ela entender que ele sabia que ela não gostava e ela disse assim: ô meu amor, é a parte que eu mais gosto e eu sempre dei para você. E aí ele se desmontou com essa resposta da esposa, porque ele nunca teve coragem de dizer assim: eu não gosto dessa parte, né? Eu prefiro a outra. Mas ele calou e silenciou e guardou uma mágoa no seu coração, uma dor, uma coisa que um dia gerou aí um momento de discussão e uma raiva, uma briga, né? O amor não busca os seus próprios interesses, por isso que o amor de Deus está sempre cedendo para o outro. O amor não diz: eu tenho direito, mas pergunta: como eu posso servir? O amor não se irrita facilmente. Casamento precisa de controle emocional. E é um exercício que não é muito fácil. No mundo que a gente vive, com tantas agonias que a gente passa. Do trabalho, da pressão financeira, das pressões emocionais e de tantas coisas. Portanto, o casamento precisa de controle emocional. E aí o amor de Deus é que vai nos centrar nisso. Diz que o amor não guarda mágoas. O amor não arquiva ofensas. Precisa aprender a liberar perdão todo dia. E é um exercício que a gente precisa limpar isso do nosso coração. Quem perdoa, não perde. Quem perdoa, ganha. Liberta o casamento. O perdão, ele é libertário. Ele traz essa coisa boa para dentro da vida deles. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor não desiste fácil. Porque é o amor de Deus. É o amor que ama o inimigo. É o amor que vai ceder sempre. O amor protege a aliança. Se cada casal vivesse apenas esse verso, 90% dos problemas conjugais, com toda certeza, seriam mais fáceis de ser trabalhados. E por último, o amor é o único fundamento que resiste ao tempo. Do verso 8 ao verso 10, Paulo declara: o amor jamais